Pará, se não é no estúdio do melhor tecladista dessa cidade. Fala aí, Vini! Fala galera, tudo bem com vocês? Aí sim! Então, bom, tô aqui e olha, hoje eu voltei aqui, né, porque eu fiz aula há um tempo. É o famoso filho pródigo, viu? E tô vendo aqui que já tem uns equipamentos diferentes, mas já já a gente fala disso aqui. Mudou bastante. Oh, mas legal, cara, é bom poder ver o crescimento, poder ver a evolução. Ah, cara, Deus tem cuidado, graças a Deus. Mesmo nesse tempo difícil, assim, que a gente perdeu muita coisa nessa quarentena aí, Deus não tem faltado cuidado não, cara. Não tem o que reclamar não, levantar uma pessoa agradecer todo dia. Pô, legal, cara, legal, bacana. E aqui que você tá dando todas as suas aulas? Cara, aqui é uma parte do meu trabalho, na verdade, né? Aqui é onde eu faço, eu dou algumas aulas particulares, né? Eu faço minhas gravações, é onde eu estudo também, onde eu dou algumas aulas online, eu acabo concentrando todos os meus trabalhos aqui, né? Justamente para eu sair de casa, né? Porque eu tenho um pouco de problema assim de fazer as coisas em casa, então eu sou péssimo em home office. Então, o objetivo aqui do escritório é justamente para eu sair de casa e dar as minhas aulas, fazer, e principalmente para estudar, por incrível que pareça. Porque aqui eu chego aqui, estudo, tranco as paradas, eu consigo estudar em paz. Né? Esse é o principal motivo, né? Entendi. E cara, e nesse período, aproveitando essa questão até que você falou, nesse período, cara, você deu aula online nesse tempo? Cara, a online foram poucos alunos que foram presenciais que quiseram, né, o risco de sair de casa para dar aula online, e a gente não pode parar, né, cara, a gente não pode parar, ainda mais para quem é autônomo, que tem que ganhar o que a gente trampa no mês, né. Então eu acabei tendo que me adaptar, né, com as aulas online, de dar as aulas aqui, mandar gravar conteúdo para o aluno, que às vezes tinha aluno que não tinha condição de abrir o computador e fazer uma videoconferência, então eu tinha que preparar conteúdo e mandar para o aluno. Fácil não foi, porque é uma coisa que eu não estou muito acostumado a fazer, e eu acho que essa distância, para quem dá aula, não é algo muito benéfico, na verdade é bem ruim. Eu sinto falta de tocar com o aluno mesmo, de estar aqui e acompanhar ele, mas fazer o quê? A gente teve que se virar com a situação, né? Entendi. Ah, mas eu acho legal porque, assim, esse tipo de situação levou, acho que todo mundo, né, a um nível de desenvolver aquilo que estava parado, né? Que nem, uma aula, ela tem muito disso, de levar o aluno a desenvolver algo novo, é sempre um aprendizado. Sim, então, sim. Esse período eu acho que serviu bastante para essa questão de aprendizado, acho que para todos nós, né? Porque por mais que eu seja um cara assim da tecnologia, assim, eu goste, a gente teve que se adaptar, né? Principalmente a parte técnica aqui de saber como ligar as coisas para fazer funcionar, né? Não é nem um bicho de sete cabeças, mas é mais pelo outro lado, né? Que às vezes tinha aluno que não tinha condição ou não tinha estrutura para poder estar tendo aula, né? Mas a gente também entrou nessa condição de ajudar o aluno, né? Entendi, legal. Cara, seguinte, então assim, né, meio que entrando no nosso roteiro e aí é onde a coisa fica da hora. Cara, você, assim, eu te conheço desde pequeno da igreja, você não cresceu muito. Isso é verdade. Mas, cara, o seu apelido, não sei como é que tá hoje lá na igreja, mas eu lembro que na minha época o seu apelido era Vinicinho. Não mudou muito não. Tem os abreviativos, né? Vini, Vi e para nisso. E o Vinicinho também permaneceu, né? Entendi. E quando o Vinicinho era um Vinicinho de verdade, lá na infância, como é que foi a sua infância, cara? Cara, minha infância foi uma infância bem normal, assim. Nada muito espetacular. Nasci na igreja, né? Desde os meus 5 anos, assim, que eu comecei a me entender por gente. Eu sempre estive ali na Batista, né? Nasci na igreja. Foi uma infância bem normal, cara. Bem normal, bem tranquila. Sempre gostei muito de videogame, dessas coisas assim, mais computador, mais virtual, porque meu pai sempre trabalhou com isso também. Eu sempre curti, mas sempre fui uma criança um pouco tímida, assim, tanto que eu não era muito de rua, de brincar, assim, de bete. Era mais ficar em casa, jogar videogame, montar quebra-cabeça. Isso é coisa de nerd. Mano, coisa de nerd só.
Tá, e aí você tem um irmão, né? Sim, meu irmão mais velho. O Valdirzão aí. Sim, sim. Saudades, Valdir. Sim, eu vou mandar esse vídeo pra ele assistir também. E, cara, vocês dois, embora tenha a diferença de idade, vocês se davam bem, vocês brigavam bastante, como é que Cara, é? a gente tinha 6 anos de diferença. 5 anos e meio, pra ser mais exato, assim, quase 6 anos, né? E, cara, a minha adolescência era quando ele já tava com 18 anos. Não foi fácil, porque o meu irmão é justamente o oposto de mim. Eu sou o cara do barulho e ele é o cara do silêncio. Então era alto estrupé, assim, em casa. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai amadurecendo, na verdade a gente sente falta do irmão em casa. Então quando meu irmão mora em Maringá hoje, né? Quando a gente vai visitar ele, visitar meu sobrinho, vixe, é um nó na garganta na hora de ir embora. Mas, cara, não era nada assim muito nocivo. Era aquela chatice de irmão convencional, né? Mas, assim, era até tranquilo, assim. A gente sentiu falta, assim, o meu pai em casa, de ter o meu irmão depois de um tempo, assim, né? Primeiro eu achei massa, né? Você ter 2 quartos, tio. Daí, depois você acaba sentindo bastante falta. Mas era muito tranquilo, cara, muito tranquilo. Ah, legal. É bom esse tipo de coisa assim da pessoa. O meu irmão, ele enchia muito meu saco. Eu pego o ar fácil das coisas, ele enchia muito meu saco. Mas, às vezes minha mãe e meu pai apartavam ali um pouco a situação. Olha só, grandes revelações. Revelação. E o pior é que se ele assistir isso, ele vai pedir um vídeo de resposta, e aí nós vamos ver. Duvido, hein? Bom, mas se bem que ele tá lá em Maringá, já não é tão fácil, né? É que eu sou a vítima da situação. Ah, é sim. Sim, claro que sou. Só pra você ter uma ideia, cara. Isso aqui, eu acho que nenhum vídeo que você fez até agora teve um acontecimento desse. Eu, quando criança, eu nunca apanhei. Não, nunca apanhei. O meu irmão apanhou. Nunca apanhei. Por quê? Eu sou um dos mais novos. Minha avó teve 14 filhos. Ou seja, mais novo que eu, só tem 5 primos mais novos que eu. Ou seja, todos meus primos já eram mais velhos que eu. E eu via meus primos fazendo arte apanhando, eu falava assim, o quê? Eu não vou apanhar não, eu vou ficar aqui na minha, jogando meu videogame e ficar de boa. Entendeu? Tem aquele ditado, né? O sábio aprende com o erro dos outros, né? Então eu acabei seguindo isso aí desde criança. Rapaz, então você já era malandrinho desde criança. Malandrinho não, eu soube ler a situação na hora ali. Legal, mano, da hora. Olha só, uma criança que nunca apanhou. Olha E não só. sou mimado, viu, gente? Não é porque eu não apanhei, não. Há controvérsias quanto isso aí. Ih, rapaz. Não, há controvérsia, não é bem assim não. Mas legal. E, bom, você falou que desde que você entende por gente, a sua infância já foi dentro da igreja. E a adolescência? Como é que foi a sua adolescência? Cara, a minha adolescência, eu comecei a tocar, tem muito a ver com essa parte do tocar. Comecei a tocar de 11 para 12 anos, eu comecei a fazer aula de teclado na igreja. Pra mim foi uma coisa muito importante, depois de alguns anos eu fui entender o significado disso. De criar raiz e de criar vínculo na igreja. Porque uma coisa é a criança vai na igreja por causa dos pais e não entende o motivo de estar lá. Outra coisa é ele se sentir parte do corpo e funcional nesse corpo, certo? Que pra mim o que foi muito importante é ter começado a tocar. Porque meus pais são separados, né? Isso não é segredo pra ninguém. E pra mim a adolescência foi muito difícil. Porque eu e meu irmão, a gente é muito, muito distante, assim, a idade. E às vezes eu não podia ter uma conversa com ele, assim, aberta a respeito disso. Então, tá na igreja, tá tocando, era o meu momento da semana, assim, eu não sei como explicar, mas era onde eu descansava, assim, entendeu? E mesmo nos momentos mais difíceis em casa, foi o que me fez deixar firme, assim, na igreja, foi o ato de estar tocando, de estar servindo, né? E, cara, eu acredito o que sempre manteve a minha cabeça no lugar e a cabeça do meu irmão no lugar foi ser presente na igreja. Não só de estar indo, mas de estar participando das coisas. Então, eu não sou tão velho, tenho 24 anos. Um conselho de uma pessoa um pouco mais velha é que, mesmo no tempo de dificuldade, não abandone a igreja. Porque são eles que vão abraçar a gente, acolher a gente em momentos que a gente nem espera. Entendi, cara. Não, legal.
Bom, eu ia falar um pouquinho depois do teclado, mas já que você entrou na questão do teclado, eu só vou fazer uma pergunta antes, depois a gente entra nessa questão aqui do teclado. Cara, como é que foi o seu encontro com Cristo? Qual que foi o dia que você falou assim, cara, hoje eu tive um encontro com Cristo, hoje eu entreguei minha vida a Cristo? Como é que foi o momento da sua conversão? Cara, eu lembro muito bem disso. Pra galera da Batista vai lembrar do King's Kids, né? E eu lembro que tinha uma salinha lá nas igrejas, o Lucas vai até lembrar, que tinha uma salinha de um piano lá da igreja, que tem aquele piano velho Brasil lá da igreja. E eu lembro que separou os grupos ou coisa assim, e eu tava naquele grupo e eu tava pintando, desenhando alguma coisa lá, e a moça, que eu não vou lembrar exatamente quem tava falando, comentou disso, de aceitar, de entregar a vida para Cristo. E eu lembro que eu tava, olha como que é a ironia da vida, né? Eu tava desenhando em cima do piano lá da igreja, e foi onde que eu senti, assim, que realmente era o lugar que eu queria estar, que eu me sentia bem ali com os meus amigos da igreja, eu me sentia bem vendo meu pai na igreja servir, eu me sentia bem vendo meu irmão na igreja, e era ali que eu queria permanecer, entendeu? E eu acho que foi um sentimento, como que eu posso dizer, assim, muito infantil, assim, do lado de ser muito criança, de ser muito puro, entendeu? Porque pra mim não foi um rasgar assim, mas foi um presente, uma coisa assim muito boa de estar ali, que eu queria levar isso pra minha vida toda e para as pessoas ao meu redor também, né? Poxa, legal, cara. Legal que você citou o King's Kids e o encontro com Cristo ainda quando criança, né? Sim, sim. Um dos princípios do King's Kids é a capacidade espiritual da criança, ou seja, a criança tem a mesma capacidade de entender a vontade de Deus, entender Deus falando, que o adulto. Né? Então isso é muito legal poder ver que, tipo assim, não tá fora o que o King's Kids ensina, cara. Sim, exatamente. Muito legal. E eu acho que assim, cara, indo um pouco mais além disso ainda, depois de um pouco mais velho, né? O meu pai, ele conversando comigo, ele falando pra mim que, na verdade, a inspiração dele de estar na igreja não era as outras pessoas, mas era eu e meu irmão. Porque ele via a gente gostando tanto de estar lá, que ele sabia que ele tinha que estar lá servindo também pra cada um ser o exemplo de outro, entendeu? E eu lembro que eu batizei com 10 anos, em dezembro de 2006, não vou lembrar o dia certinho. Tem até um documento da igreja, super massa e tal. E pra mim foi muito natural, assim, entendeu? Pelo fato de eu ter nascido na igreja e sempre estar participando, assim, das coisas, pra mim foi algo muito natural. Não foi igual disso, um rasgar, assim, de um dia pro outro, entendeu? Uhum. Mas Peraí que eu me perdi um pouco o que eu ia falar. Acho que era isso que eu ia falar só. Aqui tem corte, eu esqueci que tem corte. Não, mas é legal, porque assim, que nem esse quadro mesmo que eu inventei, né? Conversando com algumas pessoas e conversando com pessoas que, por exemplo, viveram dentro da igreja, elas não têm um fato marcante que foi exatamente isso, rasgar, mas eu já vi algumas pessoas falando, não, a progressão foi acontecendo, tem um momento marcante, mas é algo, parece que para a pessoa que está dentro da igreja é uma coisa muito gradativa, você vai crescendo nesse negócio, eu acho que é muito legal, eu acho que é por causa de já estar envolvido com o meio. Tá, e aí entrou o teclado na sua vida na adolescência. De 11 para 12 anos, eu me batizei com 10, né? De 11 para 12 anos eu comecei a fazer aula com o Ozzy na igreja. Fiz aula com ele dos meus 11, 12 até meus 15 anos. Daí fui fazer aula no CMT, né? Que é hoje onde eu dou aula também. Daí, com 16 para 17 anos eu passei em Tatuí, lá no conservatório. Daí eu estudei lá até meus 21 anos. Deixa eu falar de novo. Daí eu passei no conservatório de Tatuí e eu comecei a estudar lá dos meus 17 até meus 21. 17 até 21 anos, né? Dos meus 17 até meus 21 anos. Daí por algum motivo eu tive que acabar dando uma pausa nos estudos de uma forma mais formal lá.
mas eu nunca parei de estudar, sempre comprei muito material online, sempre fui muito curioso, assim. E pra mim, logo quando eu comecei a tocar, eu vi que era uma coisa assim que eu gostava muito e me dava muito prazer, e não sei porquê, eu já tinha meio que decidido que eu falei assim, acho que vou ser músico, né? Não, obviamente eu não sabia o que era ser músico, o que de fato era a profissão de músico e tal, mas era uma coisa que eu já tinha em mim e estava muito bem resolvido ali com seus 15, 16 anos. Na época a galera entrando no ensino médio falou assim, não, que eu não sei o que eu quero fazer, psicologia, direito, medicina, e eu falei assim, gente, eu já sei o que eu quero fazer, será que eu estou errado? Mas eu já tinha isso muito bem resolvido pelo fato de entender primeiro em Deus o que eu precisava fazer aqui, entendeu? Porque eu sabia que Deus tinha me dado um talento, Deus tinha me dado um dom e que eu tinha cultivado esse talento, esse dom nele. E eu sabia que era isso que eu teria que continuar fazendo. Então, para mim foi uma coisa que não foi um estalo, não foi nada disso, foi uma coisa que foi natural, muito natural, entendeu? Que legal, cara, que bacana. Puxa. E, bom, não precisamos citar nomes, mas eu lembro de uma conversa que a gente teve que você contou como é que foi quando você começou a tocar, que tinha uns caras que botavam meio que uma pressão. Tinha. Os caras eram meio doidos. Não foi fácil esse período da minha adolescência, assim. Aconteceram algumas coisas, assim, na igreja, assim, de forma de tratar, assim, que não foi muito saudável, mas eu acredito que o soldado só fica forte quando ele leva umas boas porradas, né? Umas boas porradas, né? Mas, cara, eu sempre falo que ou eu era muito insistente, disciplinado, ou eu era muito cabeça dura. Porque, cara, se alguém falasse um negócio assim pra mim, eu sou muito competitivo, assim, videogame, essas coisas. Se alguém falasse um negócio assim pra mim, falasse, você não consegue, assim, que eu não consigo? Então eu acho que isso é um perfil meu, assim, que acabou sendo positivo, assim, de certa forma, né? Pra esse meio que eu acabei entrando, né? E, cara, eu sempre senti muita... Como que eu posso dizer? Eu sempre soube dos meus limites, assim, como músico, como pessoa, mas eu sempre senti muita confiança daquilo que eu fosse fazer, eu não estaria fazendo sozinho. Eu teria minha família, teria meu pai, meu irmão, minha mãe e principalmente teria Deus junto comigo. Então é uma coisa assim que eu nunca pestanejei, assim, foi muito até a prova do conservatório, tudo. Optei em fazer a prova, cheguei lá, tinha uma chinesa prestando a prova, não tá certo, já era competição desleal. E eu fiz a prova e tal, não achei que ia passar. Mas no fim das contas, não sei o que Deus mexeu uns pauzinhos lá, que meu nome tava lá pra começar a estudar lá. E assim foi, cara. Que louco, bicho. Foi um começo meio tenso, meio trash, e aí... Sim. Mesmo no conservatório não foi fácil. Porque eu já trabalhava aqui dando aula, né? Não tinha tanto aluno igual eu tenho hoje. Mas eu já gerava uma renda para mim por mês, né? E eu tinha que ir para Tatuí uma vez por semana, estudar lá. Tatuí é 350 km daqui. E no meu primeiro ano do conservatório, era meu último ano do ensino médio. Eu faltava toda sexta na escola para ir para Tatuí e ficava o dia todo estudando. Daí minha mãe me levava, ou meu pai me levava até Bauru. De Bauru pegava carona com o cara de lá, fazia Bauru, Tatuí, Bauru. Daí chegava em Bauru, pegava o busão e voltava para Marília. Saía tipo assim de casa 4 horas da manhã e chegava depois umas 11h30, meia-noite em casa. Era muito cansativo. No tanto que eu tenho um pesadelo que me assombra até hoje. Que eu sonho que meu pai chega na porta assim, de casa e bate e fala assim, filho, acorda que você tem que ir pra escola. Porque quando eu faltava de sexta-feira, tinha uma matéria que era só de sexta-feira. E eu tava crente que a professora ia me repetir aquela matéria. E ela não repetiu, deixou eu passar, tudo e tal. O cara entendeu que eu tinha passado uma coisa que eu queria muito estudar e tal. E Deus cuidando do destino. Nossa, cara, que louco! Há uma história, essa é brincadeira, mas há uma história que você já estava fazendo Tatuí e um dia foi ensaiar na igreja, foi passar as músicas antes do culto de jovens. E aí ia tocar Isaías 9.
E rezam a lenda que uma pessoa me contou que você não conseguia tirar Isaías 9, não saía dinâmica. Você lembra desse fato? Cara, eu lembro disso aí, mas eu acho que eu não tinha tirado a música mesmo, por isso não tava rolando. Entendi. Eu lembro disso aí. Adolescente não é muito responsável com as coisas não, viu? Aí que a pessoa também é tecladista, né? Quando ela conta essa história... Eu sei quem contou essa história, e ele tá marcado, viu? Isso aí, Duzão! Nem precisou falar! Eu sabia já. E aí ele conta essa história e fala, nossa, meu, naquele dia, olha, o cara fazia tatuí já, o cara... Eu não tinha tirado a música. O cara pode estudar na Berkeley, se ele não tirar a música, não vai pra frente, né? Isso, agora você fala o que é esse lugar que você falou, que ninguém... É uma faculdade americana, muito top. Tipo, a melhor do mundo. Obrigado aí por ter traduzido pra gente, que é Redes Mortais. Bacana. Cara, e assim, você hoje, você tem um reconhecimento, digamos assim, na cidade e tal, o pessoal te conhece, você tem, né, um trabalho relevante aí, né? Até recentemente estamos sabendo aí que, né, tem artista grande no meio gospel aí que gravou um arranjo seu. Teve isso aí. Muito legal. Mas assim, eu sei também que você toca em outros lugares que não é igreja somente. Sim. Cara, como que você vê essa questão da vida do músico que está na igreja, mas que toca fora? Cara, para algumas pessoas isso é um pouco delicado. Para mim é uma coisa simples de resolver. O cara que, por exemplo, você vende colchão. Você vende colchão para todo tipo de pessoa, seja ela cristã, evangélica ou não. Eu me enxergo como um prestador de serviço. Eu sei que vão existir serviços que eu vou gostar de prestar, que eu vou me sentir bem, e vai ter alguns que eu não vou me sentir tão bem, que no caso é uma casa de show, um barzinho. Pra mim sempre foi muito tranquilo isso, porque eu sei que aquele lugar não é a minha casa, não é onde eu quero estar, não é onde meu coração tá. Eu tô ali para fazer um trabalho, pegar o dinheiro e ir embora. Eu sei que o meu coração, ele tá na minha casa com a minha família, tá na igreja com os meus amigos de lá. E pra mim, eu não tenho dúvida sobre isso. Então, pra mim é uma coisa que não me chama atenção. Nossa, vou tocar na balada e não sei o que, não. Eu vou lá, faço meu trampo, vou embora muito tranquilamente. Pra mim foi uma coisa muito fácil de resolver, porque eu tenho minha raiz firme na igreja. Já uma pessoa que, dando um exemplo, se converteu, era músico e pra ele tocar na balada é sinônimo de festa, pra mim tem outro significado. Então, depende o que está na cabeça da pessoa e qual que é a intenção dela, entendeu? Se ela souber separar bem isso, ao meu ver, não vejo nenhum problema, porque é uma profissão como qualquer outra. Entendi. Porque até, assim, parece, né, que a pessoa vem para a igreja, né? Vamos pegar assim, um músico, ele veio para a igreja e tal. Aí a igreja pega e fala para ele, você tem que parar de tocar no mundo. A pessoa para de tocar no mundo. Aí ele tem que se virar, tem que dar aula, tem que fazer um monte de coisa, porque assim, o cara já não pode mais tocar na noite, o cara não pode tocar mais. E aí o rendimento dele cai. Eu acho que isso é o equilíbrio da situação, cara. É muito mais seguro você dar um suporte, você dar um apoio pro cara sair dessa situação do que você falar assim, não, esquece isso aí, agora você tem que pensar totalmente diferente. Não, eu acho que isso é nocivo pra pessoa, entendeu? Porque pra quem é autônomo e tem que trabalhar aquilo que vai receber, cara, qualquer coisa que aparece pra nós é trabalho, é vantajoso, entendeu? Então, só que eu tive isso muito bem resolvido também pra mim, entendeu? Porque eu sei como que eu funciono, o que passa no meu coração. Para outras pessoas, talvez o cara fale assim, cara, se eu for tocar na noite não vai prestar. Mano, cada um lide conforme achar melhor. Mas pra mim, eu sei separar muito bem essas duas situações, entendeu? Eu me considero um prestador de serviço, certo? Entendi. Isso é muito necessário. Porque assim, eu lembro da primeira vez que eu tomei um choque com isso. Tinha um músico, né, na igreja que eu admirava pra caramba. E aí ele fez tatuí, ele é reconhecidaço na cidade.
né? Só que aí chegou um momento em que ele estava dando muitas aulas, não estava mais aguentando, e aí ele começou a tocar para uma banda sertaneja e vinha lá, acho que na época, olha, isso era adolescente, na época era R$250 o cachê por noite. Aquilo era uma grana enorme. Era uma grana lascada, eu acho que era um salário mínimo praticamente por noite, era um negócio mais ou menos assim. E aí, cara, eu falei assim, não, mano, mas tá errado isso aí. Eu falei, não, você tem que tocar na igreja, ou se você vai tocar lá, você sabe que você não pode tocar aqui. E eu, adolescentão, molecão de tudo, tentando falar pro cara que já era casado, tipo assim. E aí ele falou assim, não, beleza, se a igreja me pagar R$250 por final de semana, eu paro de tocar no mundo. Sim. É uma resposta um pouco grossa, essa resposta, obviamente, né? Ele era grosso. Sim. Eu sei do que você está falando também. Mas eu acho que, cara, é achar o equilíbrio das coisas, entendeu? Porque o cara que ele começa a viver da música, ele também não pode contar só com tocar na noite. Porque, por exemplo, estamos passando isso agora que não tem evento. O cara que dependia só de agenda, o fluxo de dinheiro dele foi para zero. Então, pra gente que é músico, a gente sempre trabalha com 3 coisas. O cara sensato trabalha com aula, gravando e tocando, certo? Então, você saber equilibrar essas 3 coisas, você consegue ter uma renda boa no mês, sem também trabalhar que nem um camelo, entendeu? Porque, por exemplo, a aula, ela toma muito tempo, certo? Toma muito tempo. E, às vezes, com esse tempo que você poderia estar fazendo outras coisas que talvez daria uma outra rentabilidade, às vezes não é possível, por causa de consome um período do seu dia a mais, né? Mas é uma situação, igual eu falei, para algumas pessoas é um pouco delicada, mas para a pessoa que está bem decidida, não é nenhum problema, entendeu? Entendi. E hoje, você está produzindo? Cara, hoje é um dos meus nichos assim, de trabalho também é produzir, gravar online, né? Não é o meu principal, o principal ainda são as aulas, mas é uma coisa que foi em 2017 mais ou menos, eu tenho começado a entrar nesse mercado, né? De gravação, de produção, até lance de personalizar VS, esse tipo de coisa que hoje é uma coisa bem comum. Eu tenho feito alguns. O projeto lá da PIB do Deep Worship, eu produzi algumas músicas. O primeiro CD do Effer, eu fiz todos os arranjos junto com os meninos também lá da banda, gravei todos os teclados. Na igreja, recorrentemente aparece algum evento, que precisa de um arranjo específico para aquele evento, daí é onde eu entro e tal. Algumas pessoas da cidade acabam me procurando para fazer esse tipo de trabalho também. É um nicho totalmente diferente, assim, é o nicho que eu particularmente mais gosto, assim, de trabalhar com gravação, de abrir o teclado, de ver os timbres, as possibilidades que eu posso estar usando, de colocar a musicalidade realmente pra fora, assim, né? Entendi. Ah, legal, cara. Nossa, bacana. Hoje é moda, né? O infoproduto, né? Todo mundo faz um curso, tem um negócio. Você tem um curso já? Você pensa em fazer? Cara, eu sou um pouco preconceituoso com isso ainda. Eu posso estar errado, acredito que estou errado. Mas eu acredito que isso, na minha experiência de ser aluno, tá? Eu acredito que nada melhor do que você ter uma pessoa do seu lado, te acompanhando e sabendo a forma com que ele vai passar essa informação para você. Porque o professor não é só, faz desse jeito. Não, mas a forma que ele vai conduzir os assuntos para determinada pessoa, que cada um funciona de um jeito, né? Eu não tenho isso. A única coisa que eu posso considerar um infoproduto assim é a minha seção do Ableton aí que tá rodando a cidade, né? Que todo mundo usa. Mas que os meus alunos usam, no caso, né? Que toca em igreja. Mas eu até penso em comercializar ela mais pra frente, mas talvez seja um projeto mais posterior, assim. Não, você é praticamente o representante gratuito do Ableton na região. Sim. Eles deviam me dar uma camiseta e colocar o nome lá no site lá. Pensa você com a camiseta preta escrito Ableton. Não, andaria, com certeza, fácil. Andaria. Legal.
Cara, é muito interessante que você é um cara assim que, né, dá pra perceber que você é um cara muito decidido nas suas convicções. Sim. Entendeu? Você é inegociável e irredutível em algumas coisas. Uhum. Cara, e você praticamente você é um expoente também, não só do Eto, mas também do escolhi esperar, né, bicho? Nossa, não fala isso não. Porque assim, cara, você tá aí com 24 anos. 24 anos. E pelo que até onde eu sei, você só beijou uma vez, uma pouquinho na sua vida. Certo ou errado? É por aí. Ah lá, cara! É porque isso é uma questão já bem mais complexa, né? Porque daí é um pouco mais do meu testemunho de vida, assim, né? Em casa eu sofri muito com a separação dos meus pais, né? Isso não é surpresa pra ninguém. E eu decidi, né? Quando eu era adolescente ali, que eu ia separar a minha vida pra ter um casamento abençoado, pra ter uma pessoa só, certo? Então na minha época de 16, 17 anos, que a molecada tava metendo o pé, eu tava justamente fazendo o contrário. Eu tava estudando, eu tava me dedicando pra fazer as coisas que eu gosto e tal. E na escola, obviamente, adolescente não presta. Me zoavam muito, né, por causa disso. Mas, é aquilo que eu falei, eu era muito corajoso, eu era muito cabeça dura, porque eu nunca liguei muito, entendeu? E eu sempre tomei essa decisão, assim, bem firme. Obviamente que não é o escolhi esperar, o Lucas tá zoando, não é isso, gente, não leve isso a sério. Foi uma decisão própria minha, não aconselho isso pra ninguém, a pessoa tem que tem que saber o que ela tá escolhendo. Eu namorei um tempo, né, namorei 5 anos, acabou do ano passado eu acabando ficar solteiro e tal, e até então ainda estou, né, mas eu acredito sim que Deus, não é isso também não, que Deus, Ele cuida do nosso destino de forma que a gente nunca vai entender, entendeu? E eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida foi porque Deus tem um propósito e Ele sabe cuidar da minha vida melhor do que eu mesmo. Porque se fosse deixar na minha mão, com certeza ia dar errado. Mas, pra mim também é uma coisa assim que não me afeta muito também não, viu, cara? Porque se você tem os seus planos bem decididos, eu tenho um ditado assim que eu levo pra mim, que eu não vivo a minha vida com planos B. Eu tenho minha vida o plano A só, que é o que Deus confiou a mim e é o que eu quero realmente fazer. Qualquer coisa que fuja disso, eu vou estar negociando os meus propósitos e as minhas missões na Terra. Então, pra mim é uma coisa muito tranquila. Igual eu falei, na época de adolescente, que a molecada tava aprontando, eu tava de boa. E pra mim era uma coisa assim, tranquila, né? E hoje, até na atual situação, é uma coisa muito tranquila, porque hoje eu tenho outros projetos, voltei a estudar muito forte, né? Das minhas aulas, das gravações, muita coisa que me toma um tempo muito grande, né? E que eu não sei se eu saberia lidar com tudo isso de novo, né? Mas, cara, Deus no controle de tudo. Até para meu teclado dar uma... Não, tô nervoso. Não, é legal. Não, era só isso. Acho que não ia falar nem do namoro, mas enfim. Que você só namorou uma pessoa e aí... Sim. Né, mas legal. Eu acho que isso é muito interessante porque, por mais que o apelo, né, e aí a gente está falando de uma realidade de muitos apelos. Né? Poxa, tocar na noite, hoje em dia, qualquer mídia, qualquer coisa, um apelo sexual muito forte. Sim. Né? E aí, claro, você não está falando de uma forma assim egoísta, nem de vanglória, mas, poxa, você é um cara que se manteve focado nos seus propósitos. Isso é um exemplo muito interessante para a juventude, ou até mesmo para qualquer pessoa. Poxa, é ter foco, é estar firmado naquilo que você aprendeu da igreja e tal. E meu pai, ele sempre... Eu nunca apanhei, tá, gente? Eu vou fazer de novo. Mas quando meu pai parava para dar sermão, filho, acho que até as paredes queriam tomar distância. Que ele falava muito. E muito do que ele falou ficou cravado no meu coração, entendeu? E meu pai sempre falava para nós, para mim e meu irmão, que ele não criou filho para ficar vagabundeando, entre aspas, para não ficar, na época da escola, ficar em muro de escola beijando menina, que isso aí não era coisa de homem, essas paradas.
bem conservador, né? E isso ficou muito firme em mim. E foram coisas que eu nunca pestanejei. Sim, tocar na noite traz um apelo sexual muito grande, até pelo ambiente que você tá. Mas eu tô aqui para quebrar talvez uma lenda que existe. Gente, a maioria dos músicos que vão tocar na noite vão lá para sustentar a família deles. Existem as exceções que vai lá para fazer o fuzuê. E todos os trampos que eu participei, todas as pessoas eram pessoas de família que estavam indo para trabalhar, que tinha mulher em casa esperando eles. Entendeu? Todos. Em todos os trabalhos que eu participei, eu nunca vi, sei lá, o batera saindo do show com 2 mulheres, tipo de coisa. Isso é mentira, gente. Isso não é a regra. Isso é a exceção da exceção, entendeu? Eu sei por conhecimento de causa. Existe, obviamente, o cara que sai na noite pra curtir, tocar e depois beber, gastar o cachê no dia mesmo, entendeu? Mas as situações que eu vivi sempre foram situações de muita seriedade. Legal, bacana. Acho que essa posição assim que falta um pouco de ter essa visão do músico da noite, digamos assim, que é o cara que tá lá batalhando pela família dele e que ele é sério. Que ele não é um boêmio o cara não é um Caetano Veloso da vida, não é isso não. O cara tá lá batalhando, ele tem a vida dele, né? Então, cara, muito bacana, muito legal isso. Sim, e é uma coisa que, na verdade, tinha que ser meio que óbvia, né? Meio que óbvia. Porque é muito fácil a gente ver o cara lá, às vezes, numa situação e falar assim, o cara tá lá porque ele quer. Às vezes, não. Às vezes, o cara já trampou a semana toda e ele precisa de mais alguma coisa para inteirar a grana do mês e apareceu o trabalho e ele vai falar, não. Até mesmo equipamento. Sim, o cara precisa comprar equipamento, porque equipamento pra música é caro pra caramba. Ainda mais no Brasil. Eu lembro até que a gente estava para comprar um Nord e aí preocupado com o dólar e tal, para poder ter a hora certa de comprar e saber gastar o dinheiro, né? Exatamente. Legal, cara. Bom, eu não vou ficar enrolando muito no papo, porque eu quero ver você tocando, mas tem um negocinho que eu quero perguntar para você. Um sonho que você tinha quando era criança? Eu acho que eu já sei o que você vai falar, acho que você já deixou alguma coisa perto, mas você tinha algum sonho assim, você tinha criança e falava assim, cara, quando eu crescer, você não cresceu, mas quando eu crescer vou ser isso, vou fazer isso na minha vida, eu quero realizar esse sonho. Cara, eu acho que sim, seria um pouco soberbo da minha parte falar que muitos deles foram realizados, mas eu acho que eu acho que muito assim do que eu desejei quando adolescente aconteceu, de estar trabalhando com o que eu gosto, de poder viajar a vários lugares fazendo o que eu gosto, de ter uma certa notoriedade no que eu faço. E, cara, eu acho assim que as coisas não aconteceram exatamente da forma que eu queria, mas aconteceram por outras vias. E eu acredito que das vias que Deus gostaria, entendeu? Um sonho, assim, uma forma mais específica, daí depois você corta isso. Deixa eu pensar. Acho que ter o meu próprio negócio. Assim, tipo assim, depender de mim mesmo para me sustentar, a minha profissão ser algo rentável para mim e eu conseguir viver bem. Sim, foi uma coisa que até quando eu comecei a pensar em ser músico, foi uma coisa que gerava essa dúvida, né? Mas é uma coisa assim que é muito, muito realidade da minha vida hoje. Legal. E, bom, destaca aí um sonho que você realizou, então. Cara, esse lugar que você tá. Esse lugar aqui é um sonho? É uma parte do meu sonho, assim, cara. Porque eu sempre fui muito fissurado em coisas de estúdio, assim, entrava no Instagram, ficava vendo lá os estúdios, a sala dos caras, eu falava assim, rapaz, isso aqui eu não vou ter nunca. E as coisas foram acontecendo. O Lucas foi um dos alunos que entrou aqui no escritório logo quando eu comecei a montar, não tinha nem um sofá que eu não sentado aqui ainda. E Deus foi prosperando, assim, foi aparecendo as coisas pra mim aqui. E esse lugar é um sonho em construção, mas é uma coisa assim que eu me alegro muito, assim, quando eu chego, eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse espaço, essa condição de pagar um aluguel aqui no
centro, de ter meus equipamentos, de ter rotatividade, esse tipo de coisa. Legal. E um sonho que você ainda quer realizar? Cara, eu quero ir ainda mais longe de tocar, sei lá, de tocar no Japão, entendeu? Uma coisa do tipo assim. E pro exterior tocar? Isso não aconteceu ainda não. Legal. Bom, se atravessar a ponte da amizade e andar um pouquinho, Não, você já vai tocar no... Mas aí não vale, poxa. Aí Paraguai é o país mais brasileiro que existe. Não, mas entendi. Legal, cara. Acho que é uma boa isso aí. Bom, uma frase que você gosta. Uma frase que eu gosto. Pode ser ditada assim do arco da véia? Qualquer um. Nossa. Tem gente que falou assim, vamos fazer um churrasco. Essa é a frase que o cara mais gosta. Cara, meu pai tem muitos ditados. Meu pai é o rei dos ditados. E tem um ditado que ele fala muito, muito, muito mesmo, assim, que é não dê sorte por azar. Acho que essa é a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu li o roteiro. Entendi, não dê sorte por azar. Pô, não deram que não tem roteiro, nem parece que tem. Já tá aqui, ó, só fluindo aqui. Eu li antes de começar. Um versículo que você mais gosta? Cara, pode ser uma passagem inteira? Pode. Eu acho que Efésios 5 da Armadura de Deus. É 6. 6. Corta no vídeo isso aí. Corta nada. Efésios 6 da Armadura de Deus. Boa, acho que é muito legal isso aí. Então se defina em uma palavra. Cara, eu fico com persistente. Boa. Legal. Bom, cara, eu acho que assim, o que eu tinha para perguntar, eu acho que eu estou satisfeito. Acho que eu fiquei sabendo muita coisa da sua vida, né? Que é muito legal poder ver, né, toda essa progressão, esse crescimento, né, que você teve, por onde você passou para poder chegar onde está e poder ver o que você está almejando, né, para o futuro. Acho que é muito legal. Tem alguma história que você queira compartilhar, alguma coisa que você lembra, assim, você fala, puxa, eu preciso contar isso aqui? Não tem nada, eu vou dar um apanhado geral, assim. Pra galera que começou a tocar, assim, mais nova que eu, assim, eu me sinto muito velho quando eu falo isso, mas na verdade não. Eu acho que é aproveitar, cara, aproveitar essa época, galera mais nova, aproveitar a adolescência, aproveitar o tempo que ela tem livre para fazer várias coisas, porque hoje a galera só fica no celular. E, cara, eu acho que o momento mais divertido que eu tive na minha vida foi viajando, assim, pra tocar. Eu não sei se os meninos da igreja vão assistir esse vídeo, mas valeria um podcast só pra gente contar essas histórias. Eu acho que é muito válido, eu acho que a gente pode juntar aí uma galerinha, que eu sei que você tem um grupinho que você anda muito próximo, e fazer contos da estrada. Tem muito, cara, tem muito. E a coisa assim, uma mais maluca que a outra, assim. Mais maluca que a outra. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Quantas pessoas você chamaria pra essa reunião? Vou colocar 4 aqui. 4. Matheus Pontolio, Felipe Batista, agora eu vou pegar mais um. O Júnior Lima, o Juninho, o Chewbacca. E quem mais? E o Rafa Mirante. Então beleza, então. Ó, vocês 4 estão convocados pra gente marcar um dia, entendeu? E bater um papo nós 6 e ver o que Só galhofa. Hã? Só galhofa. Só. Tá bom. Tem que ser, eu não sei nem o que é galhofa, mas enfim. Só palhaçada. Obrigado, melhorou. Verdade, só palhaçada, não. Vai valer a pena. Então, tá marcado. E agora, vamos ver você tocando, que eu acho que é a parte mais interessante desse vídeo. Então aí, ó, Vini, rebenta. Pode falar o nome da música? Pode, claro. Esse é o hino da harpa, Tu És Fiel. Isso é coisa de velho. Mas eu acho que tem a ver com tudo que a gente falou aqui, né, hoje.
ó, a entrevista com o Vinícius e ele despejando aqui o conhecimento dele no teclado. Vai sair um vídeo específico só dele tocando aqui, tá? Pra se você quiser colocar aí na sua playlist, se você quiser ouvir. Ué. É um conversando com o Clube Worship hoje. Tá então, bom. Galera, ó, hoje já foi, semana que vem tem mais. Falou! Valeu!